Vamos lá, gente. Seguindo aqui, olha só. Uma questão interessante cai em prova direto, tá? Você ou estudou comigo, ou está estudando, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, que ela fala o seguinte: a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Não é isso? As leis penais, você sabe que elas são irretroativas, a não ser que seja para beneficiar o réu. Então, sempre falo assim para meus alunos: a lei penal retroage quando? Nunca. Excepcionalmente, para beneficiar o réu. Ponto. Tá claro? Mas aí você pega o artigo 2º do Código de Processo Penal. Você pega o artigo 2º do Código de Processo Penal, que nos fala o seguinte: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo. O que é isso? Aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. André, que princípio é esse? Para normas processuais, desde logo, eu aplico o princípio que é o princípio do tempus regit actum. O tempo rege o ato. André, como é que eu aplico? Me fale um pouquinho sobre as leis penais. Não sei. Você quer uma lei penal material, que fala de crime, de pena, ou a lei penal processual, que fala do processo penal? Pô, André, me fala dos dois aí. Olha, eu vou falar em direito penal, bastante. Mas eu estou te adiantando que o artigo 5º, inciso 40 da Constituição fala o seguinte: a lei penal material, ela não vai retroagir, só para beneficiar o réu. E com relação à lei processual, aplica o tempus regit actum. O tempo rege o ato. O que é isso? Eu não quero saber se ela é benéfica ou maléfica. Ela vai ter o quê? Aplicação imediata. Então, André, quais são as duas decorrências do tempo regit actum? A lei processual, ela tem aplicabilidade imediata, não importando se ela é benéfica ou maléfica. E o que mais? Ela tem o condão de preservação dos atos anteriores do processo. Então, se eu tenho uma norma, se eu tenho um processo, e no meio do processo houve uma nova lei processual pura, quais são as duas regras? Aplico quando? Imediatamente. Aplico na hora, imediatamente. Tá claro? Mas o que significa dizer? Significa dizer que eu vou aplicar imediatamente, independentemente se ela for maléfica ou benéfica, e os atos anteriores eles vão ficar preservados. Pô, mas a lei processual mudou, eram 2 peritos, passou a 1 só. E aqui foram feitas várias perícias com 2 peritos. O que eu faço com os atos? Tudo preservado. De lá para cá 2, daqui para cá com 1 só. Ponto final, não quero saber. Está claro? E a lei penal? Ah, cara, estudo em direito penal, comigo inclusive. Mas uma coisa é certa, eu vou aplicar dos fatos que eles sejam posteriores, porque é irretroativa, a não ser que ela seja para beneficiar. Aí pode retroagir. Tá claro? Então tem a regra do artigo 5º, inciso 40 da Constituição e o artigo 2º do Código de Processo Penal. Por que você está falando isso? Porque existe lei que altera o direito da ação de privada para a pública. Existem leis que falam 2 coisas, não esquece mais isso. André, existem leis que parece que estão falando de processo. Como assim? Eu tenho o juiz, eu tenho a acusação, que está preocupado com o quê? Com o exercício do ius puniendi, e eu tenho a defesa, que está preocupado com o quê? Com o status libertatis do seu cliente. Então existem aquelas leis chamadas de normas híbridas. Por que a norma híbrida? Porque ela fala de processo, porém o pano de fundo dela é o exercício do ius puniendi e do status libertatis do réu. Então sempre que a norma falar de processo, mas ela falar atingir de alguma forma a liberdade do réu, como também o direito de punir do Estado, eu vou considerar como uma norma híbrida. E a norma híbrida, eu vou aplicar as normas de direito material. Só vai retroagir se for para beneficiar. Se for maléfica, não retroage. Um exemplo para você entender. Estudou comigo que o prazo para conclusão do inquérito policial é de 10 dias estando preso.
Artigo 10, não é isso? André, se vier uma lei alterando o prazo, primeira ideia, pô, é prazo? É uma norma que fala de processo, que fala de processo. Apesar de ser procedimento, fala apenas do quê? Do procedimento do inquérito policial. Tanto que está alterando o Código de Processo Penal. Então, aplica o tempus regit actum. Não é isso, André? Não. Eu estou te enganando. Porque apesar de falar do Código de Processo Penal, ele atinge a liberdade do réu. Significa dizer que só vai retroagir se for para beneficiar. Como assim, André? Se a lei falar, olha só, imagina um cara preso por 7 dias. Eu sei que o prazo é de 10 dias. No meio do inquérito dele, a lei é alterando para 5 dias. Entendeu? O cara está preso há 7 dias, a lei fala que são 10. Vem uma lei nova processual, que fala do prazo do inquérito policial, dizendo que o prazo agora é de 5 dias. Para o cara que está preso, é benéfica, sim ou não? Sim. Aplicabilidade imediata, solta o cara na hora. Ele está preso além de mais de 5 dias. Está claro? E se por acaso, ao invés de mudar para 5, ele muda para 20 dias? O que eu faço com esse cliente? Me desculpe, a norma não vai retroagir. No 10º dia ele vai ter que ser solto. Tá claro? Porque é uma norma que fala de processo, mas atinge a liberdade do réu. Então não vai retroagir para beneficiá-lo, para prejudicá-lo. André, a pessoa que for presa um dia depois da lei, pode ficar preso quantos dias? 20 dias. E os que foram presos antes da lei? 10 dias. E se reduzir para 5, manda soltar todo mundo no 5º dia, porque é uma norma benéfica. Um outro exemplo com relação ao ius puniendi do Estado. O artigo 38 fala que a pessoa tem 6 meses para representar. Não é isso? Houve uma hipótese de uma injúria qualificada. Pode ser ameaça, por exemplo. A pessoa foi ameaçada e ela sabe que ela tem 6 meses para representar. Então ela está em casa no 4º mês pensando o seguinte: represento ou não represento? Estou com dúvida, não sei, falei com o advogado, está na dúvida e tal. Vem uma lei nova e reduz isso aqui de 6 meses para 3 meses. O direito está extinto. Se está mexendo com o ius puniendi do Estado, ele não poderia perder esse direito por alteração legislativa. E se agora de 6 meses muda-se para 12 meses? Aí uma questão controvertida, porque eu estou prejudicando o réu também. Está claro? Eu quero que você entenda que existem as normas chamadas normas híbridas. Vou conversar melhor com vocês. Já dei os exemplos, agora vou melhorar agora a nossa ideia. Tá claro? Então, já dei a dica. Eu tenho normas penais materiais, normas penais processuais e as normas híbridas, que daqui a pouco eu vou dar uma melhorada. André, e a ilegitimidade passiva? Quando a gente fala do exercício do direito de ação, quem são legitimados passivos? Olha, é o provável autor do fato delituoso com 18 anos ou mais, é claro. Se ele tiver menos de 18 anos, não há que se falar em processo penal, porque não cometeu crime. Cometeu um ato infracional, então ele vai ser julgado de acordo com a vara de infância e juventude, não há que se falar em processo penal. E se não é, na Lei 8.069. Quando o acusado nega a autoria, essa alegação diz respeito ao mérito, fugindo então das condições da ação. Então quando ele alega que não foi ele, não tira a legitimidade passiva dele, claro. Isso vai ser feito no curso do processo. Então, ainda que haja negativa do autor que não foi ele, o juiz deve receber a denúncia e avaliar essa negativa no curso do processo. Está claro? Exemplo de legitimidade: documento roubado, homônimo. André, me cite um exemplo de parte ilegítima no processo penal e legitimidade passiva. Ativa você já viu. Quando é que eu tenho ilegitimidade ativa? O crime de ação penal pública e se iniciou com uma queixa. Ou vice-versa. A ação penal é privada e o promotor denunciou. E legitimidade passiva? Tranquilo. Quando o réu não é réu. Quando que o réu não é réu? Quando é hipótese de homônimo. E é André Queiroz, mas é outro André Queiroz. Tem até eu vi no Facebook esses dias aí um padre de nome André Queiroz, um DJ. Então o André, você se procurar ou André DJ, professor de processo penal, ou professor, ou padre DJ, ou processo penal. São os 3 André Queiroz que eu achei por aí. Tá claro? Importante é com relação à pessoa jurídica.
André, pessoa jurídica pode ser legitimada para entrar com processo? Perdão, é legitimada no processo penal? Ela tem legitimidade ativa, sim ou não? Sim. Nos crimes de ação penal privada, evidentemente, quando ela for vítima de um crime, ela pode entrar com uma queixa. Em que hipótese? Na hipótese de difamação ou de calúnia por crime ambiental. Pessoa jurídica comete crime? Não. Qual é o único crime que ela comete? Crimes ambientais. Artigo 225, parágrafo 3º. Botei aqui. Jogar para a Constituição, mas já botei aqui. André, me dê uma hipótese onde uma pessoa jurídica pode ser caluniada ou difamada. Tá claro? Olha, eu só posso visualizar a questão do quê? A questão de crimes ambientais. Porque eu só posso caluniar alguém imputando ela um fato definido como crime. E qual é o único crime que a pessoa jurídica pode cometer? Crimes ambientais. Quem falou isso? A Constituição, no artigo 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os seus infratores pessoas físicas ou jurídicas a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano, que é uma indenização civil. Está claro? E a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo? Claro, né? É só você pensar aí na Samarco, é só você pensar na questão de Brumadinho com a Vale do Rio Doce. É possível que a Vale do Rio Doce seja denunciada por crimes ambientais? Sim, vai ser sujeito passivo, que eu estou falando de um crime ambiental. A Odebrecht foi sujeita passivo nos crimes de corrupção? Não, porque a Odebrecht não cometeu crimes de corrupção. O Marcelo Odebrecht que cometeu. Odebrecht só poderia cometer crimes ambientais. Então ela pode ser legitimada ativa. Ela pode entrar com uma queixa? Sim, quando ela for difamada, a sua boa honra pública, honra objetiva. Empresa não tem honra subjetiva, mas tem honra objetiva, que é a imagem perante a sociedade. Se eu falar nesse vídeo que a empresa tal, ela, por exemplo, ela tem produtos de péssima qualidade, inclusive porque adquire produtos da Tailândia, que tem trabalho escravo, eu estou chutando. Eu estou difamando essa empresa. E essa empresa pode entrar com uma queixa contra mim pelo crime de difamação. Ou de calúnia por crimes ambientais. Está claro? Então a pessoa jurídica pode ser caluniada, porque tem que ser crime, ou pode ser difamada. Jamais pode ser injuriada. Também não posso ameaçar uma empresa. Não é isso? Não posso... Bom, entendeu? Maravilha? Só para entender que para crimes ambientais, eu queria falar uma coisinha com vocês, que é com relação à teoria da dupla imputação. Teoria da dupla imputação, eu gosto de falar assim para meus alunos entenderem. Sempre que uma pessoa física cometeu um crime junto com outra pessoa física, você tem concurso de pessoas, não é verdade? O que é concurso de pessoas? Quando uma pessoa física, junto com outra pessoa física, realiza o mesmo crime. André, se uma pessoa física, junto com uma pessoa jurídica, comete o mesmo crime, é concurso de pessoas? Não, porque a pessoa jurídica não tem vontade. Mas o Supremo Tribunal Federal vem admitindo a teoria da dupla imputação. O que é a teoria da dupla imputação? Tá? A imputação também é atribuída à pessoa física que atuou em nome ou benefício da pessoa jurídica. Não estou dizendo que a pessoa jurídica foi utilizada como instrumento. Tá claro? A pessoa jurídica também é beneficiada pela conduta da pessoa física. E o que é mais interessante, né, se a gente se aprofundar um pouquinho mais em direito penal, fala sobre isso, pessoa física, você pensa em dolo e culpa. Vou além, para você que está estudando, eu vou pensar mais ou menos na teoria do finalismo. Quando eu falo de pessoa jurídica, eu não penso no finalismo, eu penso no funcionalismo. Se a atividade gerou um risco permitido, não permitido, incrementou um risco não autorizado. Quer dizer, eu tenho até enfoques diferentes. Inclusive, olha o que falou o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 548-181, primeira turma. Acho que a relatoria foi do ministro Dias Toffoli. Possibilidade de condenação da pessoa jurídica, ainda que haja absolvição das pessoas físicas. Em que hipótese? Quando a pessoa física não agiu com dolo,
apenas agiu com culpa sem previsão legal no direito penal, mas pela teoria funcionalista gerou um risco não permitido pela pessoa jurídica. São aferições diversas. Quando eu olho a pessoa física, eu penso funcionalismo também, tá? É óbvio que o moderado de Klaus Huck, sim. Mas a ideia é que pessoa física age com dolo ou com culpa, tem uma finalidade. Já a pessoa jurídica não, desempenha uma atividade. Pessoa física tem conduta, pessoa jurídica tem atividade. E ela deve ser responsabilizada quando a atividade dela gera um risco não permitido pelo ordenamento jurídico. Se não entendeu, decora. Como é que você entendeu? Então, André, o que é a teoria da dupla imputação? Imputação atribuída à pessoa física, também a pessoa física que tem poder de gestão na empresa. Eu estou falando no HC 24.239 no STJ. Tá claro? Eu estou falando do RMS 20.601. Então, houve um mandado de segurança impetrado, houve um recurso em mandado de segurança. É óbvio que a ideia não poderia ser habeas corpus, porque não dá para você cercear a liberdade da pessoa jurídica. Por isso o mandado de segurança. Não é isso? Não foi recurso em habeas corpus, mas recurso em mandado de segurança. Nesse sentido. Por isso que eu falei de habeas corpus e mandado de segurança. Que eu estou preocupado com a pessoa física e com a pessoa jurídica. Teoria da dupla imputação. Tem muito mais coisa, tá, gente, para falar sobre isso. Eu gosto de falar isso muito na matéria de direito ambiental. Em direito ambiental, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Tá claro? Então, André, eu tenho, com relação à legitimidade ativa e legitimidade passiva como condições da ação. O que mais? Legitimidade concorrente. Eu gosto de explicar assim, porque eu já falo com vocês de um tipo de ação penal, ação penal concorrente. Por que você fala ação penal concorrente? Mal falado, aqui eu falo certinho. Aluno meu presencial, como o nosso tempo é muito mais curto, eu falo, olha, ação penal concorrente. André, que hipótese que a ação penal é concorrente? Olha, cara, não está muito certo não. A legitimidade para entrar com uma ação que é concorrente. Me dá exemplo, André, me dá exemplo não, me dá hipótese. A hipótese é o seguinte, no caso de crime contra a honra, eu falei para vocês que crime contra a honra, a ação penal ela é privada. A legitimidade é privada, porque é a minha honra que está sendo ofendida. Falei para os senhores também que a ação penal passa a ser pública se a injúria for uma injúria qualificada, racial. Estou dando um exemplo agora para vocês, uma outra hipótese do Código Penal, que ele fala que a injúria passa a ser de ação penal pública quando é um crime contra a administração pública. Perdão, o funcionário público, em razão das suas funções. Então o Código Penal ele fala o seguinte, olha, a injúria simples, a ação penal é privada. Agora, se a injúria for contra o funcionário público, contra a honra do funcionário público, em razão das suas funções, o Código Penal entendeu o seguinte, que o cara, apesar de estar ofendendo o funcionário público, também está ofendendo a imagem da administração pública. Ofendendo a imagem da administração pública, a ação penal seria de iniciativa pública. Desde que o funcionário público represente. Então, essa questão iniciou em que hipótese? Aqui eu botei, não, botei adesão não. Foi o seguinte, o funcionário público foi ofendido no Tribunal de Justiça por um advogado, ofendeu a honra do funcionário público em razão das suas funções. O que aconteceu é que o funcionário público representou na delegacia perante o Ministério Público. E o Ministério Público pediu arquivamento. Ele não entendeu que houve ofensa à honra dele. O funcionário público ficou pé da vida e entrou com uma ação penal privada subsidiária da pública. E você já viu comigo um pouquinho que não caberia porque o Ministério Público não foi inerte. Ele tentou, foi para o STJ e chegou no Supremo. E ao chegar no Supremo, o Supremo vislumbrou uma possibilidade de quê? De uma legitimidade concorrente. Olha o que ele fala na súmula 714. É concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa, ou então do Ministério Público, numa ação penal pública, mas condicionada à representação do funcionário público, para os crimes de ação penal contra a honra do servidor público em razão do exercício das suas funções. Então, o que o Supremo vislumbrou nessa súmula 714 é uma legitimidade concorrente. O funcionário público vai escolher o caminho que ele vai querer.
ou entrar com uma queixa ou representar no Ministério Público. Não é caso de legitimidade concorrente, já que essa corresponde a duas pessoas podendo demandar ao mesmo tempo. Então, na verdade, quando você fala de legitimidade concorrente, houve um erro da hipótese da súmula. A súmula fala de legitimidade concorrente no sentido que os dois possam demandar ao mesmo tempo. Está errado. Na verdade, uma legitimidade alternativa. Me parece muito mais certo falar isso. Porque ou vai ser o funcionário público que vai demandar pessoalmente, com quem tem a capacidade postulatória, uma queixa, ou vai representar no Ministério Público e o titular da ação penal vai ser o Ministério Público, inclusive correndo os riscos do promotor pedir o arquivamento. Inquérito 1939, MP foi demandado. MP demandado, fica preclusa a possibilidade de eventual ação penal privada. Trata-se assim de uma opção ao funcionário público. Eu sempre falei isso para meus alunos. A legitimidade não é concorrente, porque os dois não podem demandar ao mesmo tempo. É uma legitimidade alternativa. E o Supremo falou o seguinte: funcionário público, escolhe. Ou você vai para a privada, ou vai para a pública, escolhe. Escolhendo a ação penal privada, paga-se advogado, a ação penal é privada, você pode desistir, pode renunciar, pode perdoar, mas você que vai demandar com a ação. Agora, se escolher representar, é o Ministério Público que vai entrar com a demanda, tu não precisa pagar advogado, porém, se o promotor achar que não há justa causa, ele pode opinar pela absolvição. Pode sequer oferecer denúncia pedindo o arquivamento do feito. Está claro? Então é um caminho que o funcionário público tem já conversando. Inclusive, tá aqui, ó, botei aqui, ó. As penas cominadas aos crimes nesse capítulo dos crimes contra a honra, é Código Penal, aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido contra funcionário público em razão das suas funções. 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente procede mediante queixa, exceto na hipótese da injúria real ou da violência resulta da lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1º, contra o Presidente da República, e mediante representação, no caso do inciso 2, contra funcionário público, bem como no caso do parágrafo 3º, que é injúria qualificada. Então, quem lê aqui fala, André, no inciso 2, que é crime contra funcionário público em razão das suas funções, o Código Penal fala que é mediante representação. Sublinha a representação e coloca a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, que não é mediante representação. A legitimidade ela é alternativa. Lhe cabe uma opção. Ponto. Beleza, né? Maravilha. Então já vimos a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e agora a gente vai pegar interesse de agir. André, quando que há interesse de agir? Tá? Aliás, melhor, o interesse de agir, vamos dar uma quebradinha, daqui a pouco a gente conversa.